Como transar na pandemia de Covid-19 com, com segurança. Como é bom ver quando a gente consegue entrar na cabeça, sabe, do personagem que a gente está assistindo. E você traçou ali um personagem tão complexo que em vários momentos a gente fica, meu, calma, cara, tá todo mundo passando pela mesma coisa. Mas aí você para pensar e você lembra do começo da pandemia, né, dos primeiros meses, você lembra que você também ficou assim, paranoico, você também ficou com, não só em relação à Covid, mas com outras relações, ninguém estava preparado, né? Ficou todo mundo muito fragilizado. E é isso que eu achei, eu não sei o que eu gostei mais, se foi como você filmou, né, com uma verdade muito grande, ou se foi o fato do seu personagem ser tão humano, sabe? Eu acho que é as duas coisas, né, na verdade. E eu queria saber de você como foi o início de tudo, né? Não tem como começar sem outra pergunta, porque eu fiquei curioso para saber como você chegou a essas conclusões no roteiro, sabe? Do que colocar e do que não colocar. Porque não faltavam paranoias, né? Para colocar, eu imagino. Uma que desde o início eu já sabia que não ia ter era a coisa de lavar caixa de sabão em pó, sacola de supermercado. Ah, Isso virou algo, muito rapidamente virou algo, sei lá, um certo clichê da pandemia, né? Então, mas o filme foi feito de uma forma muito sui generis, assim, porque como ele é fruto da Lei Aldir Blanc, e aqui no Recife, pelo menos, o edital dizia que você tinha que escrever no máximo 2 ou 3 parágrafos de história. Então, o roteiro foi sendo escrito depois da aprovação do projeto e inicialmente a gente ganhou a categoria de curta. Não tinha longa aqui na Aldir Blanc, Pernambuco. Então, a gente ganhou R$ 30.000 e aí eu fui escrevendo o roteiro também pensando nesse valor, né? Que foi, de fato, o valor que a gente teve, apesar de ter virado um longa, a gente fez um longa com 30 mil. Então, eu fui pensando em que situações dentro do apartamento a gente poderia fazer, como explorar cada cômodo, e aí fui pensando no meu próprio isolamento, no isolamento de amigos e algumas coisas que eu inventei para explorar cada cômodo, porque já que a gente tinha que ficar confinado no apartamento para filmar, né, pelo menos que fossem cômodos diferentes. Aí pensei, no meu quarto, no escritório, geralmente estou tentando fazer exercícios. E aí lá tem a cena da Jane Fonda e que termina com a Natália sim, verdade. Pastore. É, é, enfim, aí na sala, isso, e aí fui escrevendo e a gente foi escrevendo também ao longo do processo. Por exemplo, a gente filmou durante vários meses, um pouquinho a cada mês. A primeira cena que foi feita foi a cena do Zoom com o Marcos Curvelo, que foi feita em fevereiro. E a última cena do filme a gente filmou em setembro. Então, e enquanto isso, a gente ia montando também. E aí, e aí é meio isso, assim, a partir da montagem, o que falta, sabe? Aqui poderia ter o Interessante. quê? Então foi bem diferente do que eu costumo fazer e do que se costuma fazer, né, nos filmes. Nossa, interessante. Então foi um processo, foi durante. Quando você fez esse filme? A gente filmou entre fevereiro e setembro de 2021. 21, tá. Eu pergunto para saber em qual estágio da nossa paranoia societária, né, social, que a gente estava, né? Porque Sempre foi uma espécie de filme de época, assim, porque a gente sempre estava falando de uma época anterior da pandemia, sabe? Justamente para eu poder conseguir ter um certo distanciamento para olhar para trás e rir e tal, mas
foi muito louco, porque o filme foi adiado várias vezes, porque entre a primeira filmagem, que foi a do Zoom, e as outras, teve a pior onda, né, que foi aquela de março a abril de 2021, que começou a morrer 3.000, 4.000 pessoas por dia. A gente pensou em abortar o filme, ficou todo mundo com medo enfim, de se encontrar e fazer e tal. Então a gente só foi filmar o resto a partir de junho, julho. E como foi filmar, Fábio, durante? Porque você fala sobre o objeto principal, né? O objeto de estudo ali, né? Você fala, além das relações, que eu tenho algumas perguntas sobre, mas eu queria saber como foi filmar, como foi para você a sensação de filmar algo que em outros tempos a gente poderia soar como ficcional, sabe? Mas aquilo estava tão real, e aí eu te perguntei justamente por isso, porque você filmou entre um período de 2021, quando tudo estourou para ficar ainda pior, ainda mais assustador. Então, assim, era a realidade batendo literalmente na porta do apartamento, né? E você tratando daquilo, qual foi a sensação? Nossa, eu não sei se eu sei pescar de volta, porque esses tempos foram tão difíceis, né, que a gente quase que vai apagando assim para poder apagando o Verdade. HD para poder escrever de novo a nossa história. Mas cara, foi bem assustador, é como eu te falei. Eu pensei em abortar o filme várias vezes, falava com a produtora, não vou filmar e tal. Se eu filmar, esse filme vai ser um filme póstumo, porque eu vou morrer. Nossa, E porque assim, além disso, o filme trata, assim, não dava para filmar o filme inteiro de máscara, né? Os personagens inteiros, o tempo inteiro de máscara, porque o filme era sobre outra coisa, era sobre justamente tirar a máscara, enfrentar o risco, correr o risco, é, tentar viver apesar de tudo dizendo para você não viver. E então foi muito assustador por um lado. A gente quando filmou não tinha vacina, eu acho que eu tinha tomado a primeira dose da vacina quando a gente começou a filmar, mas o resto da equipe quase todo não. Então o que a gente fez foi isolava as pessoas. A nossa equipe era muito, muito, muito micra. Quando teve essa segunda onda maior de todas, eu resolvi é, resumir a equipe ao essencialíssimo, assim. Então, muita gente ficou de suas casas trabalhando, e aí no set tinha só entre 5 e 6 pessoas. Quando eram as cenas só comigo, eram 5 pessoas, e quando eram as cenas com outro ator, 6 pessoas. Então, o fotógrafo não tinha assistente, não tinha ninguém de elétrica, não tinha gaffer, não tinha nada. O operador de som era ele operando todas, o boom, o microfone de lapela e tudo mais. E a gente meio que de assistente de todo mundo também, sabe? Então isso contribuiu para a gente se irmanar um pouco, perder um pouco o medo e ter uma sensação de, sei lá, de família um pouco, sabe? Assim, de tá todo mundo se ajudando aqui, porque tá todo mundo com muita vontade de fazer. A gente estava desempregado há 1 ano e tanto, sabe? Era o nosso primeiro set de volta. Então, embora fosse um set muito particular, né? Então no início foi meio assustador, mas enquanto estava acontecendo foi muito libertador, assim, também, de tipo, estamos aqui e estamos conseguindo fazer, e é algo que a gente acredita e tal, sei lá, foi bem emocionante, assim, filmar. Eu achei um jeito da gente fazer sem correr risco. É da própria prefeitura de Nova York que eles lançaram aqui um guia de sexo durante a Covid-19. Seja criativo, com as posições sexuais e as barreiras físicas. Isso quer dizer o quê? A gente não vai se beijar, então? Não. Não precisa alterar o ritmo da respiração. Não precisa fazer nada. A única cabeça que importa
É a cabeça do meu pau esfregando na sua cara. Você fala, a gente precisava se unir ali, vocês se sentiram como uma família e é justamente o que o personagem ficou vazio, né? Ele ficou isolado de toda a relação afetiva e toda a possibilidade que ele tinha todos os medos por trás, né? E aí eu Exatamente. queria saber um pouquinho de você como foram as escolhas das relações que ele tem, porque é, não são relações que a gente pode falar que ele não dá para falar que ele ficou à vontade, né? Não dá, não tem como, né? E é assim, existe um contrassenso enorme, né? Porque a Covid, todos os medos e paranoias e tudo que a gente criou e na cabeça e tudo que a realidade fez com que acontecesse e todas as fake news que fizeram do outro lado também, tudo isso misturou na cabeça, como a gente tão bem vê no filme, mas e o prazer, né? E o afeto, né? E são essas duas coisas que eu vi muito forte no filme. E essa busca que ele tinha, mas ao mesmo tempo era como se ele quisesse se entregar, mas puxasse, sabe? Todo puxasse ele para baixo, assim, no inferno que ele mesmo acabou vivendo no próprio apartamento. E eu queria saber um pouquinho de você, como foi o desenvolvimento dessas relações. Para mim era importante filmar algo que não, assim, o filme está dentro de um registro cômico, mas ao mesmo tempo eu não queria a coisa chegou uma pessoa, então é a libertação, tá tudo bem agora, sabe? Porque nesse período que a gente viveu, chegar alguém era um risco, poderia ser emocionalmente muito bom, mas era potencialmente um risco, principalmente na época em que o filme se passa, que a gente É, sabia pouco como é que se contaminava, como não sei o quê. Então, para mim, era importante deixar isso presente no filme, sabe? Acho que isso era o que ia fazer o filme único. Era tentar captar isso que a gente desconhecia, né? Assim, tipo, o outro como o potencial fim da sua vida, sabe? Assim, então, assim, a mera presença do outro poderia significar algo muito grave. Então, o filme foi escrito meio que a partir dessa noção, assim, do outro como redenção e como perigo também, e uma certa aceitação do perigo da vida, né? Que aumentou muito, mas é como se o personagem estivesse tentando se esquivar de todos os perigos possíveis da vida e não dá, né? Se você se esquiva de todos os perigos possíveis da vida, você não vive. Então, totalmente. Eu senti isso no filme, cara. Que bom saber que você está falando isso, porque eu senti isso. Eu assisti no filme, fala, fala além, né? Fala além de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos, né? 2 anos e meio, enfim. Porque é isso. Se você fica desviando de tudo, você não sente, né? Só que ao mesmo tempo tem o perigo, e nesse caso era um perigo iminente, né? Porque de uma forma ou outra, você fica na cabeça. Durante o Covid, a gente ficava na cabeça, a gente vai pegar, não tem como, a gente vai pegar, espero que eu não morra, né? Você fica assim, espero que a fulano não morra, espero que fulano não morra. Você fica assim, você fica até hoje assim, né? Por mais que a gente tome a vacina, a gente acredita que o nosso sistema esteja melhor, mais protegido, mas o medo continua, né? Então a gente meio que colocou uma máscara invisível, né? E isso, exato. assim, isso eu senti bastante no filme. Legal você falar isso. Eu queria te falar que eu adorei o filme, Que que massa. é um filme de uma sensibilidade artística assim, muito grande, do tipo que eu não esperava que pudesse ser feito nesse tempo de pandemia ainda, sabe? Não é um comparativo justo, mas é um filme que fala de guerra durante a guerra é muito difícil, porque você ainda está no meio do furacão. E a gente está numa espécie de guerra, né? Metaforizando de uma forma bem louca, mas a gente está.
Então, fora questões ideológicas, né? E aí a gente precisa nem falar, né? Mas Exato. você conseguiu fazer uma coisa tão sensível no meio do furacão, então, cara, parabéns, de verdade. Muito E bri- obrigado, Denis. Muito e obrigado obrigado. pelo papo. Não sei se você vai ter mais amigo pra cancelar, depois que você cancelar todo mundo agora. Tu acha que isso acaba um dia? Acho que sim. Uma hora tem que acabar. Quer ir embora daqui? A gente sobe na moto e desaparece.